Fica por trás da Coronel Escolástica. Aí faz tudo aqui. Aí tá mexendo com a obra da Copa ali, né? Ali tá mexendo com a obra da Copa já, né? Então tem que ir por depois. 264. Primeiro café. É, 52 do histórico. $230. Isso do histórico. E 44. Lembro hoje. Aqui. 19 da obra. Léo. 124. Ele tá mais repetido. Dinheiro 20. 172. É, tá aí. 568. É. 71. Isso. Primeiro não. Terceiro do amarelo. $228. São de 10. Décimo primeiro da obra. Sobre os mistérios, os segredos que tem ali no Triângulo das Bermudas, ali na Pedra dos Mares, que sempre sombria, avião. Mistério do Triângulo das Bermudas. Isso. A ciência não acredita. Mas existe o universo invisível. O mundo invisível. A ciência não acredita. Então os mistérios do Triângulo das Bermudas são feitos pelos Exu do mar. Exu do mar. Ele é diferente do Exu nós acompanhamos. Exu do mar, uma concentração de Exu do mar, são Exu muito grandes, maior do que prédio, maior do que edifício. É o mundo invisível. Então, esses Exu, ele é que faz esses mistérios da ciência. O Triângulo das Bermudas fica nos Estados Unidos.
São 3 estados. Porto Rico, Miami e Bermuda. Faz um triângulo. Porto Rico, Miami e Bermuda. Então fica um triângulo. Então eles ficam ali no meio. Quando o avião entra no triângulo das Bermudas, quando eles deixam passar, deixam o avião passar, aí eles ficam empurrando o avião. Aí o avião chega em Miami antes da hora prevista. E ainda com tanque cheio. Não gastou nada de combustível. Isso, paciência, é um mistério. O avião tem sua velocidade. Então eles empurram o avião ultrapassa a sua velocidade. Aí chega em Miami antes das horas previstas. Isso quando deixa passar. Porque tem outros que o avião entra no triângulo, eles envolvem o avião com uma nuvem de fumaça. O piloto fica naquela nuvem, mas achando que está ultrapassando uma nuvem lá. Aí o avião fica rodando em círculo, sem ele saber, achando que está normal. E vai baixando e vai ficando livre do radar. Até ele sumir do radar. E fica só rodando em círculo. Querendo sair da nuvem. Até acabar o combustível. Aí cai no mar. Se cair no mar, já era. Porque ali, naquela localidade, a profundidade ali é 400.000 quilômetros de profundidade. Cai ali, já era. Vai lá para o fundo. Ele não consegue achar. Ele cai lá. É praticamente o centro do mar. Então vai para lá e não acha. E além de ser muito fundo, é muito escuro. Muito escuro. Que aí eles procuram por ali. Eles têm um farol. Mas assim, tipo uma lâmpada, um farol para acender do tamanho de um carro. Aquele farol, conforme eles vão descendo, e aí a escuridão, parece até uma lanterninha de pilha. Não clareia nada. E isso quando o avião cai lá dentro, e roda, fica rodando em cima, cai e afunda e ninguém acha. E assim eles fazem também com o navio. O navio fica rodando em círculo. E achando que está normal, ninguém dá alerta nem nada, porque achando que está indo normal. Está fazendo seu percurso normal, mas ele está rodando em cima. Até acabar o combustível e ficar parado. Aí o navio afunda. Eles afundam, né? Aí ninguém acha mais. Eles procuram por ali, só ele está lá procurando, já está saindo fora da rota. Acha um outro, mas lá para frente, eles acham que foi dali também. Aí eles querem achar uma resposta, achando que é corrente marinha, do ar, do mar, que influi, que é isso, que é aquilo, mas não é. É o mundo invisível, que a ciência não acredita. Deixa o mundo enorme, grande, que eles fazem isso. Porque se julga dono daquele pedaço. Só passa quem eles querem. Essa sequência que eu estou lendo tem uma frase que eu achei interessante, mas não consegui entender. Ele falando que a natureza está despejando tonelada de magnético. Magnético seria então essa produção de invisíveis? Sim, tem muito Exu na área, muito mesmo. E a própria natureza está com pressa de voltar para o seu estado natural. Aí ela tem que apressar a evolução. O tempo passa rápido. E tem muito Exu para nascer. Tem uma hierarquia aqui, né? Eles só produzindo. Mas quanto mais bicho, mais perturbação, mais destruição. Mais desequilíbrio nos pensadores. Mais desequilíbrio nos pensadores. Porque é transmissão, não é pensamento, é transmissão. E os bichos, por ser mal, só estão dentro ali do mal. Aí ele dá gargalhada com os maus feitos das pessoas.
dando gargalhada. Isso é um mal. E também zanga de ser assim. Então, a natureza está com pressa para voltar ao seu estado natural. Mas a natureza é a última a voltar. Porque ela que cuida disso aqui. Fazendo isso, ela está piorando o estado. Aí o que ela pode fazer? Ela pode só apressar a evolução. Aí o tempo passa rápido. É assim que tem que ter. João? Esses aviões e navios que caem ali, para eles fazerem isso, há necessidade da permissão da natureza ou não? Eles agem por livre e espontânea Se eles vontade. achar que deve, então o Por bom, isso só passa ali quem eles querem. então o bom é ninguém pegar avião e passar naquela área, né? Ele já fica cabreiro. Mas tem aquela turma que quer estudar, certo? Eles pegam os aviãozinhos pequenininhos, aí fica andando por ali, sondando alguma coisa, mas com medo. Com medo. Não vê nada, não sente nada, tem uns aparelhos para captar algumas ondas, algum mal escolhido, alguma coisa. Mas não capta nada, fica tudo quieto, deixa. Sei. Eles não vê. Aí quando estão quase esquecendo da coisa, passa um lá, Aí, some do radar. para não esquecer. E tem alguns que já passou e escapou. Ele só ameaçou e a pessoa ficou com medo, né? Para chegar lá e contar para os outros. Olha, aconteceu isso, fiz isso para sair desse. Aí eles acham que é. Aí começa aí o estudo, querer encontrar uma resposta científica, né? Do que está acontecendo. Aí quer estudar, aí não consegue ir naquela profundidade para caçar os navios que já afundou ali. Procura na redondeza e não acha. Às vezes acha um lá que afundou, mas não foi ali. Afundou. Dali eles acham que foi dali que a corrente marinha levou para lá. Aí eles querem encontrar um canal, quer dizer, procurando chifre na cabeça de cavalo. Não encontra. E qual é a explicação científica que eles divulgam para a gente? O que eles dizem? Pois é, eles falam mais ou menos assim, uma onda magnética, mas a onda magnética que eles estudam, né? Da Terra, da gravidade, que essas coisas. A velocidade da gravidade, a velocidade da Terra forma uma onda magnética. Então essas coisas assim, científicas. Mas nunca chegaram à conclusão para explicar. Tem outros que acham que aquele universo é misterioso, dessa dos aviões chegar antes da hora, ia ter com pouco combustível, porque eles estudam, assim, esse estudo é que nada ultrapassa a velocidade da luz, que é 300 mil quilômetros por segundo. Nada ultrapassa isso aí. O avião não tem essa velocidade. Aí quando eles fazem esses cálculos que o avião chegou, saiu de Bermuda tal hora, chegou em Miami tal hora, ele disse que o avião ultrapassou a velocidade da luz. Eles dizem que nada ultrapassa, mas quando o avião chega antes da hora, ultrapassou. Ultrapassou. Isso é para poder encontrar uma resposta porque o avião chegou cedo. Agora, por que ele ultrapassou? Ele é fenômeno. É fenômeno. Fenômeno é uma coisa que não sabe explicar. Eles começam a falar que abriu o portal do tempo, né? Que o avião passou no meio e saiu lá do outro lado. Outro já fica achando que Miami juntou com Bermuda, juntou com Miami para poder diminuir, mas não conclui nada. Não chega. Mas na verdade é esse mundo invisível. E a ciência não admite. Isso não se subiu porque não falou verdade. Aí fica esse mistério. Mistério, onde existe mistério, não existe saber. Então forma esse triângulo das Bermudas. São 3 estados. Então quem passar ali no meio, só passa quem eles querem. Falando em fenômeno, eu estava dando uma fantasia natural. Em vários lugares, lagos que aparecem monstros, gigantescos, que se fotografa, filma. Tem alguma coisa a ver do invisível ou é visto mesmo? Não, tem materialização, eles materializam no que eles querem também. Bicho.
pula sem cabeça. Mas no mar tem monstros gigantes. Tem esses invisíveis, né? Esses Exu do mar, fica só no mar. Ele voa, ele, além de ser grande, eles pisam no mar lá. Não vai até o fundo, mas pisa, fica lá aparecendo daqui para cima. E às vezes fica no ar mesmo, que ele voa, né? É uma matéria diferente, uma matéria fina que se torna invisível, mas uma matéria mais fina, mais leve do que o ar, a formação dele. Por isso eles flutuam. João, esses do mar conseguem mergulhar junto com os mergulhadores? Não, só um pouquinho só, porque eles precisam de ar para respirar. Sim. Então eles conseguem botar meio corpo? Então só um pouquinho, assim, igual o ser humano. O ser humano não fica mais do que 3. João, mas se eles, a consequência dele é de um ser humano ou é outro tipo de informação? Eles são muito grandes. Mas ele é feito de um ser humano que morreu, né? Sim, foi a transformação, o astral terra. Lá existe o cinturão, onde eles são fabricados, né? São feitos ali. Quando Aí ele eles morre é que dá uma sequência. fabrica lá e vem, aí desce para a terra. Aí flutua. Fica lá planando, às vezes ela engole papel. Mas com controle deles. Aí fica lá, e eles vão crescendo. Aí vai crescendo demais e não pode ser acompanhado por ninguém. E cresce demais. Quem determina o tamanho deles? A própria A natureza. própria natureza. Porque tem que produzir. Tem bastante Exu para nascer. Então não vai só produzir. E existe uma hierarquia ali. Isso aí entre eles se organiza. Vai lá ficar o povo. O ser humano acha que não, que só vê matéria, só funciona aqui o campo de matéria. Isso tudo é mistério. A ciência só vai chegar à conclusão de que existe um outro mundo invisível depois que as coisas acontecerem. Sim. Porque aí você pode provar. Provar. Aí você tem permissão, você está autorizado a fazer o quê? Né? Se raciocinar. A provar para a pessoa. Aí, seu João, na nossa divulgação, qual é a melhor forma de dar uma explicação para aquela pessoa que está ali observando aquele quadro? Para nós, estudantes, que estamos na praça com o painel, a melhor forma da gente falar a respeito deles, uma coisa simples, não atinge. Mas sempre respeitando. Sempre respeitando. Se a pessoa está lá o painel, a pessoa chega, deixa ele ler, deixa ele ver o painel, deixa ele ler, deixa ele se identificar com as coisas que ele vai ver, já viu. Aí, com base no que ele perguntar, é que você vai falar. Você não já vai falando isso aqui é invisível, não. Você deixa ele falar. Aí ele vai vendo lá, aí se ele for uma pessoa leiga, vendo de nada, só curioso, aí você vai sempre mostrando e respeitando que existe essa parte invisível. Aí é bom, de acordo com o que ele perguntar. Vamos deixar ele à vontade. Se ele não falar nada, assim, eu vou te deixar um papelzinho. Ele nem fala próspero. Eu sempre uso essa linguagem, assim, ó, vou te deixar aqui esse papelzinho, né? E aí tem todas as informações, é do grande interesse. Se você tiver um tempinho, você vai ler. Eu sempre falo assim, essa coisa bem simplesinho, bem. Ele olhou, tá, Façam isso. agora se ele por educação guardou e chegou lá na frente da maçã e jogou fora, e ele problema dele. Não, se você fez sua parte. Tá ótimo. Não vai ficar zangado porque ele amassou e jogou fora. Eu já fiquei, hoje eu não fico mais. Quando você pegava assim, Acabava comigo assim, mas hoje o que eu faço? tem bicho que é atrevido, já transmite com o aparelho. O cara faz na frente de você. O cara que fez lá na Você frente. fica zangado que aí dá um murro no cara. Não, Essa transmissão, por exemplo, por exemplo, o cara chega na frente e joga, aí vem na sua cabeça, filha da puta. Essa coisa quem transmitiu na minha cabeça de xingar o cara? Foi o meu acompanhante? Ou... você viu. Da maneira que você está vendo, Ah, está marcando no seu relógio, na sua cabeça, o que você está vendo. E o cérebro guarda todas essas informações. É da puta, palavrão, gosto, amargo, doce, ruim.
Todas essas informações é guardada no seu cérebro, é ativado. Quando você vê, automaticamente vem uma resposta. Se um Exu transmite para você, e é a fala dele, e fala para você, se fazer isso, automaticamente seu cérebro, que ele traduz esse estímulo, ele já mostra a resposta para você. Não faz isso. Não faz isso. Às vezes é um Exu falando. Não faz isso. Porque escutou. Se eu escuto um carro passando, eu vou pensar no carro. Como eu não estou vendo nada, que eu sou aqui olhando para o tempo, vem o Exu transmite. Compra veneno e faz isso, e toma. Aí seu cérebro vai traduzir esse estímulo, que é a fala do bicho. E você escutou, você está vendo como se você estivesse pensando. E não é nem pensamento, é uma transmissão do Exu, que é a falação dele. Mas para o cérebro, é um estímulo da natureza. Quando você faz um passeio, você escuta som, ruído, cheiro. Tudo isso aí é comunicação feita pela natureza. Mas a natureza que o ser humano conhece. O ambiente físico, o ambiente biológico. Aí isso aí, seu cérebro traduz como estímulo e sensação. É assim que funciona o ser humano. Aí o Exu transmite, toma veneno. Aí como você não está vendo ninguém, você está achando que está pensando. E seu cérebro automaticamente tem essas informações arquivadas, que veneno mata. E não. Então, é isso que eu queria saber. Então, a resposta que você dá já está arquivada dentro de você. Sim, isso, conforme a sua vivência. Por isso que é o cérebro. O cérebro ele é dividido em 3 partes. Cérebro, o cerebelo e o bulbo. No cérebro está a memória, que é isso aí. Que é o Arquivada. poder de lembrar. A memória e a consciência. Consciência é todo o conhecimento que você adquiriu. Está no cérebro. No cérebro. Já no cerebelo está as atividades musculares. De acordo com a memória, quando ele vai movimentar os seus músculos para mexer com o aparelho. No cerebelo. Você quer dar uma corrida, seu cérebro dá uma ordem e você. E essas informações chegam no cerebelo, onde está as atividades musculares, aí faz você correr, você inicia a corrida. Então são divididos, né? E essa outra parte, que é o bulbo, está as outras atividades, como circulação do sangue, alimentação, digestão, está tudo nessas informações aqui. Olhando assim, seu cérebro como um todo, né? Mas ele é dividido em partes. E no cerebelo está o raciocínio, que é a glândula pineal. Então a glândula pineal, essa parte ali, a ciência conhece como istmo do mesencéfalo, que é a parte superior do cérebro. Qualquer coisinha se tirar dali, a pessoa desequilibra. Ali também tem o labirinto. O labirinto é igual ao nível. Esse nível de pedreiro que põe aqui, aí fica aquela altinha lá, que põe aqui, o nível fica aquela bolha assim. Se fizer assim, a bolha serve. Se fizer assim, a bolha serve. Mas só esse espaçozinho, ali é o labirinto da gente. Quando há labirintite, é inflamação do labirinto. O labirinto inflama. Aí o líquido que está dentro ficou pouco. Aí vai dar tontura na gente. Aí não tem como ele consertar aqui. Você pende para um lado, ele conserta, mas o buraco está grande. O nível não acerta. Aí você fica meio tonto. Pisando meio. Quando bebe, altera essa. Não, aí vai outra coisa. Aí, isso aqui é para você, o equilíbrio normal. Para você. O ser humano é equilibrado.
através do labirinto. Então, aí quando o labirinto volta ao normal, sua posição normal, aí fica certo. Aí a pessoa fica assim. Porque ele controla. Se baixa a cabeça, ele acerta. Se acerta a cabeça, então esse nível acerta. Então tem que desinflamar o labirinto para poder o nível Para poder ficar acertar. correto. Tem remédio de inflamação para desinflamar. Agora, quando a lua muda, a gente muda. Quando o tempo muda, a gente muda. A gente enche, Hein, João? volta ao normal. Então o fato de eu ter dito pro cara assim, filha da puta, então é o que estava arquivado e não a transmissão. Sim, aí o que estava aqui. Ah, Porque você viu. entendi. Agora, se você não visse, cara, esse ponteiro não ia marcar. Entendi. Então, quando você olhar, você pensa no que está vendo. Então, a cabeça do ser humano é um relógio com 7 ponteiros. E cada ponteiro marca a sua ação. E essa ação é refletida no pensamento e na imaginação. E, João, Assim é o ser humano. isso quer dizer, tem várias ações nossas e nem sempre aquela ação do nosso acompanhante, então. Sim, tem, porque estão arquivados. Eu É o próprio cérebro que traduz. ia jogar a culpa tudo em cima deles. Quer dizer, a maioria, né? Porque os que estão arquivados só vai ter reação, resposta, se tiver uma ação. Se tiver uma ação, entendi. Aí ele automaticamente. Você pega uma comida, aí você cheira. Se essa comida estiver estragada, automaticamente seu cérebro vai dizer, rapidamente ele vai dizer que está estragada, porque por causa do cheiro. Uhum. Você cheirou. Então aquele cheiro é uma amostra. Compara com a outra. Sai tudo rápido. Ah, Quer dizer, beleza, pode comer. uhum. Aí, não, no caso, não come. Aí sua vontade é comer. Aí você percebeu que está estragado. Aí você fica naquela, come ou não come? Come ou não come? Aí chega o bicho, come. Ah, tá. Aí chega a hora Porque o dele. bicho está vendo também. Está vendo a sua cara. Aí você tá na dúvida, ele chega e. É, o bicho cheira lá estragado, quanto mais estragado é melhor para ele. Ah, não, tá. Não, isso aí. Não dá pra fazer mal, não. Aí você. Essa afirmação que ela deve mentir quando tem cura é mentira, então. Tem cura. É desinflamar. Agora isso aí tem movimento espontâneo. Quando a lua muda, a gente muda. Quando o tempo fica frio, a madeira incha, nós incha, aí dá tontura na pessoa. Então nós estamos ligados à natureza. E ligados a tudo isso aí, esses estímulos. Quer queira ou não. Agora, não tem cura assim. E vai depender de cada um. Às vezes um inflamou, mas pouquinho. Pouquinha diferença, quase não dá para você perceber. E outro já gerou. Então há essa diferença para cada um ser diferente. Ele, de uma certa forma, esse artigo está sempre fazendo um julgamento das coisas para a gente. Não pode estar muito rápido esse julgamento. E o que alimenta isso aí é o sangue. O sangue alimenta. Porque os neurônios ele é bem camuflado. Os neurônios. Na verdade, a gente chama de neurônio, mas é célula. O que é célula? São bichos que precisam de alimento. O alimento ele está aqui. Ele se alimenta de glicose, aminoácido, ácido graxo, que vem das gorduras, e o oxigênio. São essas 4 substâncias que ele precisa. Não pode falar nenhuma dessas. Não pode falar. Então, de 3 em 3 minutos, as células se alimentam, porque ela tem um núcleo. Aí uma junta uma na outra, aí forma um nervo. Junto uma na outra. Aí vem a proteção daquele nervo, que é uma cobertura, como se fosse uma palha, que se coloca palha para proteger a garrafa. E assim forma assim, aí você não fica assim. Então precisa, não pode deixar faltar sangue. Porque aí você vai ter essas informações comigo. Faltou sangue, dá aquele. Mas sangue puro. Aí você, pá,
pinga. Aí passa aquele sangue contaminado lá. Aí eles ficam em dúvida. Porque isso não é sangue, é uma substância estranha. E assim, aí libera um processo de limpeza, para limpar o sangue. É assim um controle, um sistema que funciona no cérebro humano. Nesse ponto de alucinação, aí tem uma coisa que a gente precisa explicar. Por exemplo, o pai fala assim, vamos tentar fazer um variante bom pelo menos, né? Junto com a moça, o fluido, os vírus, aí ele segura. Aí ele retroage lá atrás. O calor, o sol. Do sol, as virtudes. Das virtudes, o habitante. Certo? Aí ele vem de novo. Até o micróbio. Neste caso é o seguinte. Quer dizer, as virtudes que formaram o Sol, então foram muitos milhões de habitantes. Mas só que elas são individuais, elas não se misturam. Porque ele fala que o Sol sempre dá causa ao mesmo corpo. Certo? É o corpo fluido, que vai dar causa ao micróbio. No final do amarelão, ele diz o seguinte, que o ser sempre se alimenta do próprio ser. Esses vírus todinho, ele vai em busca dessa virtude dele, do corpo fluídico da formação. Quando formou o Sol, foram as últimas virtudes irracionais, as últimas, puras. As últimas dele. E essas últimas já está há muito tempo fora do seu estado natural, que é o mundo racional. Certo? Essas últimas virtudes que ficou fraca, muito tempo fora do seu estado natural, e aí foi acumulando uma na outra para ganhar força. Aí por causa um corpo de luz. Por causa outra coisa. Mas elas não se misturam, por exemplo, a virtude de um habitante A não se mistura com a virtude do habitante B. Então juntou. E cada virtude dessa dá causa a um corpo fluídico de uma material. Então, por exemplo, juntei os dedos, amei a mão, mas eles são separados. Certo? Assim são as virtudes, só juntou, aí formou um foco de luz. E eles em conjunto começou a produzir quentura, por estar fora do seu estado natural. E aí deslanchou tudo isso aqui. Aí essa quentura, como o Sol produz só o mesmo corpo fluídico que ele produz, cada causa, tudo bem, os micróbios são uma infinidade, cada vez eles assumem um corpo fluídico, né? Mas, por exemplo, vamos separar, só para mim tentar fechar uma conta aqui. Por exemplo, vamos pensar que quando foi perdendo todas as virtudes, ficou o corpo ali sem virtude. Mas uma parte dessas virtudes, aquele corpo, se misturou na sete parte do corpo que se forma, não misturou. Então formou o Sol. Não, mas além do Sol tem a sete parte. Não, ele já é consequência da planície. Ele já veio da planície. Mas a sete parte não tem nada de virtude. Hoje não tem mais. Mas no início. Não, lá no início. Então, porque esse fator do corpo fluídico é lá no início. Na formação do Sol, depois na formação da sete parte, depois na nossa formação. É por aí? Sim. Aí, quando formou o Sol, já fazia muito tempo. Estava fora, essa virtude estava fora do seu estado natural. Certo. Aí formou o Sol. E hoje, mais tempo ainda. Certo. E aí as coisas tomou forma diferente. Hoje está mais deformado. Então está muito diferente do que o início. Tanto é que a planície passou muito tempo fora do seu estado natural, mas intacta. Ela só começou a transformar com o calor do foco de luz. Ele primeiro transformou as virtudes. Aí esquentou, aí começou a planície, virou água, a terra e virou tudo isso aqui. Então a sete partes é mais de nós. Hoje em dia não tem mais nem virtude do irracional, porque já virou outra coisa.
E outra que esses racionais, perdeu a virtude, eles Já voltaram. já voltaram, estão lá no astral superior. Mas até eles voltar, precisou nascer com monstrinho, monstrengo, monstro, monstrondona, monstrome, selvagem, monstro, selvagem mais adiantado, animal racional, bicho racional, animal racional, civilizado. Aí que veio o alfabeto astrológico para levar isso. Quer dizer, muito tempo. Só uma coisa assim, que fica batendo na minha cabeça, assim, por exemplo, as virtudes deles eram muitas virtudes individuais, porque eles são vida eterna. Correto? Sim, eles. O Sol ainda continua produzindo o mesmo corpo fluídico desde aquela época. Confere isso? Sim, mas aí já é deformação. Então, mesmo na deformação, ele continua com. As virtudes já virou um foco de luz, quer dizer, já passou por uma transformação. Você tem que separar habitante e virtude. O que é? Por exemplo, ele estava no mundo racional, com todas as informações do mundo racional. E aquela parte não estava pronta. Mas por ele ser puro, limpo, perfeito, fez uso da liberdade. Porque eles são o dono da liberdade, por cima da planície. Mesmo sabendo que não era para progredir. Quer dizer, aí começou já a movimentar com as virtudes dele, que é o entender dele. Aí ficou em cima da planície. Aí o racional superior chamou a atenção, essa parte não está pronta. E ele não deu nem bola. Aí foi passando o tempo. Depois de um certo tempo, novamente chamando a atenção. E ele não deu nem bola. Eles queriam aquele progresso, um adiantamento em sentido favorável ao progresso. E foi descendo, chamando a atenção e mostrando as consequências. E ele foi descendo. Como ele não sabia o que eram as consequências, você tudo muito perfeito, não sofre. E as consequências é sofrimento. Aí foi. Até descer isso aí. Então aí começou a sair fora do mundo racional. Aí já foi complicando mais ainda. Então as virtudes é o saber deles. Essas virtudes, eles foram perdendo e foi ficando muito tempo fora do mundo racional. Aí eles começaram a esquecer o mundo racional. Esse esquecimento é virtude que eles perderam. E esse esquecimento acumulou essa virtude. Mas lá no final, muito tempo. Então, quando começou a formar o foco de luz, já tinha muito tempo fora do mundo racional. E como castigo, eles tentou voltar, não pôde. Porque perdeu virtude. Agora, nós só vamos entender o mundo racional quando estiver lá. Porque não tem nada para fazer uma comparação. Para você entender, mas por que ele sabendo que ia acontecer, só não sabia o que era sofrimento, mesmo assim ainda teimou. Quando nós estiver lá, você vai saber esse pedacinho. Mas deu consequência aí. Então, depois de muito tempo fora do mundo racional, aquelas últimas virtudes já deformadas, já esquecidas totalmente do mundo racional, mas uma vida que nunca se acaba, que foi feito pelo racional superior. Já nem lembrava mais como que era o mundo racional. Aí foram acumulando para ganhar força. E tem as virtudes daqueles que vieram acompanhando a deformação. A virtude dele ficou esparramada e deu causa aos planetas. Já não foi do Sol. Então tem tudo isso aí. Só para reforçar o fim, para me finalizar o assunto, por exemplo. Só sem querer insistir, mas parece um pouco. Por exemplo, o corpo fluídico, por que o Sol sempre dá causa ao mesmo corpo fluídico? Até o micróbio, por exemplo, ele gera, o calor gera. Então, esse corpo fluido, quando produzido dentro do ser humano, é diferente dos corpos fluidos de hoje. Certo, mas ele vai só até o micróbio. Pois é, hoje só faz até o corpo fluido, só, hoje. E hoje já tem muita gente no mundo só nascendo e morrendo, outra coisa. Então hoje são diferentes os corpos fluidos de hoje, daquele início, daquele iniciante, que foi
com calor, e cada partícula saiu um fluido, e esse fluido juntou e deu causa ao micróbio que deu causa ao ser humano pela primeira vez. É diferente. Hoje em dia já nem existe mais esses fluidos, porque os fluidos de hoje é muito deformado. Já é o calor do sol mesmo batendo, e esse calor gera coisa. O que é, Alexandre? Gera água, gera chuva. Bate na terra, energia sai do sol, vem se deformando. Mas já virou energia porque é muito tempo fora da deformação. Aí o pai fala que tem um corpo fluido diferente, um corpo fluido racional. Um corpo fluido diferente dos fluidos de hoje. Os fluidos de hoje são muito deformados. Só provoca mesmo coisa ruim. É diferente daquele primeiro fluido racional que deu causa ao ser humano, pela primeira vez. Então, o de hoje, esses fluidos já virou energia. Aí é o raio do sol. Só que é uma vida. Então, esse raio luminoso do sol é uma vida, é um corpo de vida que o sol produz. Esse corpo de vida sai do sol e vai distanciando do sol, vai esquentando. Quando chega aqui embaixo, se espalha, está bem quente. Aí aquece a terra. Aí já sai outra coisa da terra. A evaporação da terra. E esse vapor da terra forma a chuva. E a outra parte forma o ar, para a gente respirar. E esse ar está embutido no oxigênio. Ao mesmo tempo que o ar é produzido, ele também está produzindo oxigênio. A ciência que acha que quem produz o oxigênio são as plantas. Não. As plantas é um filtro. As plantas respiram o ar com oxigênio. E soltam o ar limpo. Outra coisa, é um filtro. Então ela também precisa de respirar. Então foi formando várias coisas. Assim, só mais uma coisa, por exemplo, como ligar, por exemplo, quando ele fala assim, o ser sempre se alimenta do próprio ser. Tem essa ligação? Sim, aí ele fala um pouquinho do início e um pouquinho de hoje. Porque os fluidos de hoje, eles se alimentam. O que sai de você ainda respira. Por exemplo, você está aqui. Conforme você fica zangado, nervoso, sai de você, desprende de você um fluido ou um gás, uma ciência lá. E esse gás vira ar e a gente respira o ar. E sai da gente mesmo. Então foi nesse nível que ele disse. Sim, aí ele respira um pouquinho de lá, um pouquinho de cá, um pouquinho de cá. É porque você junta tudo, aí fica difícil para você separar. E você compara com o de hoje. Hoje está bem deformado, está bem deformado. Você vê que nunca tem condições da ciência descobrir nada. Não, realmente não tem. Tudo que o pai fala é interessante o seguinte, porque quando a gente para para observar, eu acho que a gente, a rudez é muito grande, a informação nossa também, no mesmo caso, acontece que ele diz uma coisa, mas a dimensão é muito, muito superior àquilo que eu consegui entender. É por isso que gera esse trabalho. Aí ele mostrando a mesma coisa de ser um conhecimento simples, é um conhecimento complicado. Mas não é complicado, é só questão de entendimento. Não apenas de aceitar só aí mesmo. Baixar a cabeça e entender. Irmão, Oi. todos os habitantes que saíram do mundo racional têm virtude no sol? Só aqueles que hoje estão no astral superior. Só aqueles. O de hoje, aí o sol virou outra coisa, formou o sol e depois tomou forma diferente. Mudou. Então só aqueles que se extinguiram em cima da planície, em cima da resina. Esses foram os causadores. Agora aqueles que vieram acompanhando a deformação, ficou um pouco e deu causa aos planetas. E outros ficou esparramado por aí. E vira luz, e vira tudo. Só aquele. Então hoje é muito tempo. Hoje é rosário da vida. E esse rosário da vida faz muito tempo. Quer dizer, não existe nem tempo. Hoje é só mesmo o sol a 7 partes. Aí a natureza comandando as 7 partes. Ela não pode parar o sol. A natureza são duas energias.
Ela não pode parar, segurar o sol, não pode. Porque o sol é um pouco de energia. Ele tem o seu movimento. Mas ela pode apressar o sol. Igual os bichos fazem com o avião. E esses que estão materializados foram os que acompanharam. Eles esqueceram tudo? Não sabem mais nada? Sim, muito tempo fora. É. Então agora o estudo é que vai fazer ele lembrar Fica tudo. muito tempo. É como você. Você saiu lá da sua cidade, ficou muito tempo aqui em Cuiabá. Você lembra algumas coisas só. Mas você está vivendo aqui, quer dizer, você está vivo. Agora com o estudo ele vai relembrar tudo. Sim, aí ele ganhou uma missão. Esses que materializam com máquinas do raciocínio. Qual foi a causa deles que vieram para cá? Curiosidade. E veio acompanhando a deformação. O curioso foi ver onde a planície ia. Aí quando ele percebeu, já tinha perdido virtude, não pôde voltar. Aí ficou no espaço. Depois de muito tempo, quando a natureza começou a entender e ver isso aqui, começou a enfiar eles também na matéria, com máquina do raciocínio. Aí queira ou não, eles têm que aceitar. Porque quem manda aqui agora é a natureza. João, essa curiosidade aí também pode ser uma insatisfação. Eles não estavam satisfeitos com o que eles viviam, estavam progredindo de uma maneira diferente. Quer dizer, então os puros limpos perfeitos também têm esse problema. Pois é, eles escapam. Como agora, depois que acabar isso aqui, nunca mais vai acontecer, é por isso que o pai, o racional superior, ele projetou a máquina humana e ficou muito tempo guardado lá. Caso acontecer, que aconteceu, tinha que vir outra forma de vida. E ele projetou a máquina humana, fez tudo isso aí. Porque ele já deduziu. Aí é assim, mano. Agora, quando todo mundo chegar no mundo racional, for habitante, aí você vai entender isso aqui, o que é sofrimento, aí pronto. Antes não entendia. Aí, seu João, veja bem. Só para entendimento. 1000 habitantes entraram por aquela parte. Aquela parte veio descendo, reformando. Aí tiveram aqueles curiosos, é uma pergunta que eu quero fazer. Aqueles curiosos que resolveram acompanhar a deformação. Esses curiosos que você está falando, é dessa remessa dos 1000? Ou depois que formou aquele vácuo, tiveram outros aqui que falaram, eu vou observar o que isso, eu vou acompanhar esse negócio aí. Era dessa remessa dos 1000 ou... Esse veio depois. E primeiro foi uma turma que saiu. Os habitantes do astral superior, do astral inferior, e os que já voltaram, os que se extinguiram. Então essa turma aí ficou em cima. Aí a planície veio descendo. Aí o do astral superior parou no astral superior. Não, resolveu não descer, ficar ali, mas também começou a perder o virtude, não pôde voltar. Aí ficou lá como castigo no astral superior. E a planície intacta começou a descer, continuou descendo. Tá? Aí outros foram em cima, descendo, só em cima da planície. Aí já foi essa turma aqui. Aí quando esse daqui já estava lá embaixo, aí que veio essa outra enxurrada. Certo. Passou pelo astral superior, Deu uma olhada. foi descendo. Aí foi descendo. E nem perceberam que ele também estava perdendo virtude. Aí foi lá para baixo, aí chegou lá embaixo, aqui, as outras aqui, e eles aqui. Aí parou e foi devagarzinho. E aqui esperando o que ia acontecer. Aí ficou muito tempo ali. Aí esses, como saíram primeiro, foi perdendo as últimas vezes. Agora, esse percurso aí é muito tempo, cara. E que no caso, essa perda de virtudes dessa segunda remessa também, no caso é só o esquecimento do mundo racional. Mas aí ele está intacto, Tá intacto. como habitante, hoje dentro da nossa cabeça, como máquina. Aí ele ganhou uma missão de materializar o máquina do raciocínio. Então ele tem essa missão. Está por conta da natureza. Se a natureza não mexer com ele, ele ficar só lá no espaço e deixar só os que já estão prontos, os aparelhos nascerem e morrendo, não mexer, para ele é bom, para ele está. Mas se a natureza resolver fazer um aparelho novo, aí pega um dedo para se materializar com máquina do raciocínio. Aí ele assumiu, ele ganhou essa missão de toda vez que esse aparelho
materializar, ele vai materializar com máquina do raciocínio. Naquele aparelho. Daquele aparelho, só daquele aparelho. E aí então, tem um Sol, e abaixo do Sol, um pouquinho, ainda compreende o astral inferior. Esse habitante que acompanhou, que hoje dá causa à máquina do raciocínio, se a natureza resolver pegar ele e materializar, ele está abaixo do Sol, ainda nessa parte. Não, isso daí ela não mexe. Isso aí é superior a ela. Desses que vieram acompanhando, ele está nesse pedacinho do astral inferior que é abaixo do Sol, ou ele está nessa parte do astral inferior acima do Sol? Na verdade, o astral inferior, Isso. tem a parte magnética, que é o astral térmico, e tem a parte elétrica. E o Sol ficou bem no meio, aqui, ó. Aí ficou pegando um pedacinho aqui do astral inferior. E acima mais é o astral inferior. E aqui um pedacinho do astral inferior, energia elétrica, e aqui já o magnético. Certo. Que já são excluídos o magnético. Então ficou esse pedacinho. Só que esses habitantes, eles perderam todas as virtudes, mas não se extinguiram. Então eles são superiores à natureza. A natureza não pode pegar eles. Eles são superiores. Quando a natureza foi feita, eles já existiam. Então eles mandam na natureza. Então eles são uma energia elétrica. Mas uma energia elétrica diferente da energia elétrica que saiu da planície. Eu estou compreendendo. Veja bem, esses curiosos vieram, hoje eles dão causa à máquina do raciocínio. Sim. Se a natureza resolver pegar isso. Eu não estou falando dos habitantes do astral inferior que foi que perderam as virtudes, mas não se deformaram de todos. E esses estão curiosos. Aqui o Sol, até aqui, ainda compreende astral inferior, um pedacinho, antes de chegar no astral, aqui no magnético. Então, esses habitantes curiosos, eles estão nessa parte do astral inferior, que, abaixo do Sol, ou eles estão no astral inferior, acima do Sol? Eles têm o livre-arbítrio. Ele só pode ir acima do Sol e voltar. Ele tem um espaço disso ali. Tem um Acima limite. do Sol e abaixo do Sol. Eles podem fazer isso. Mas ele fica só naquele de cima. Ele não ultrapassa. Já os habitantes do astral terra não ultrapassam o Sol. Sim. Passa o Sol. Nem a Lua. Nem o Sol, nem a Lua. Os habitantes da Terra pior ainda. Foda, não tem Isso como. aqui é lá pro décimo da época que ele fala que eles não vão acima do Sol, nem da Lua, e assim como o homem também não vai. Ele fala que é no décimo da época. Vejam. Então a galáxia nossa é do Sol para baixo. Esse habitante vai acompanhar a informação, que hoje dá causa, a máquina do raciocínio. Eles estão localizados aonde? Na mecânica material ou acima da mecânica? Tem aqueles que ficam nesse espaço. E tem esse que materializa. Esse materializa, na você pega. Aí a pessoa morre, ele desmaterializa, aí ele fica abaixo. Acima da mecânica material ou abaixo? A mecânica material limite dela é a estratégia, aí já está inferior. Hein? Não, acima. Ele fica separado, mas ao alcance da natureza. Não fica na estrada inferior, fica naquele espaço. Ele não volta para onde vai junto dos outros, ele não volta. Abaixo do Sol, um pouquinho, ainda é o astral inferior. Então esses ficam por ali. Né? Acima do Sol com abaixo do Sol. Esses que materializam, a natureza pegou ele aqui. Materializou com máquina de raciocínio. Teve aquela durabilidade de vida. O aparelho morreu. Não desenvolveu o raciocínio, morreu. Assim que o aparelho morre, ele desmaterializa. Aí ele fica aqui embaixo, acompanhando a evolução da matéria. Né? A matéria transforma em micróbio, invisível, até transformar em energia que fica abaixo deles. Aí. Então fica uma hierarquia. Então, esses que já estão materializando com máquina de raciocínio, ele não volta para esse campo, não fica junto com os outros, não. Ele fica já separado. Ali é um controle da natureza. Aí quando a natureza determina para aquele aparelho nascer de novo, depois que o aparelho transformar micróbio, invisível, energia, aí saiu do aparelho duas energias, eletromagnética, diferente de fluido, diferente da energia eletromagnética que é a natureza, fica lá. Aí a natureza determina para nascer, essas duas energias vai materializar no espermatozoide, no fundo d'água. Aí ele, que está acompanhando, vem. Ele está lá acompanhando. Se a natureza determina que ele nascer, ele já sabe que ele vai ter materializado. Ele está aqui, ó, fora do alcance da natureza, mais abaixo do olho. E ele está vendo de olho naquelas duas energias que eram do aparelho dele.
A natureza determinou para nascer. Aí aquelas duas energias vai materializar lá no seu intestino. Ali onde é produzido o sistema espermatozoide. Aí vai virar um pingo d'água, vai virar um espermatozoide. Energia eletromagnética. Aí quando a natureza determinou, ele está vendo. Tem uma vida que nunca acaba. E obedecendo a natureza. Poxa, a vida tem que ir. Tem que ir. Aí ele vai. Quando as duas energias virem, ele vai e já vai junto. Aí materializa. Espermatozoide. Uma bolinha com rabinho. Um machiste de rabo. Aí é produzido ali. Vestido. Produzido ali. Tem um lugar lá. Um lugarzinho lá que é ali onde é produzido o espermatozoide. E aquele lugarzinho tem uma ligação que vai lá para a vesícula seminal. Aí o corpo da pessoa produz um líquido. O próprio corpo produz um líquido. E esse líquido sai lá da vesícula seminal e vem para esse lugarzinho aqui. Aí chega aqui e envolve o espermatozoide. Aí vai servir um carro como um carro de transporte, vai transportar ele. Aí ele passa por outro canal, ele veio por esse. Ele não pode voltar pelo mesmo canal, ele tem que ir pelo outro. Senão ele vai na contramão. Aí daqui, aquele líquido vai levando ele de volta lá para a vesícula seminal. Quando tem espermatozoide, esse líquido vem, sai da vesícula seminal, passa por aqui, como não achou ninguém para levar, aí ele volta pelo outro canal e volta para a vesícula de novo, aí fica fazendo esse ciclo. Aí é produzido ali naquele lugarzinho espermatozoide, em miniatura, ali já é um ser humano em miniatura. Aí ele envolve o líquido, vai levando ele para a vesícula seminal. Chega lá na vesícula seminal, dentro tem uma válvula. Ele entra, mas não volta. Tem uma membranazinha lá. Quando esse líquido desce, fecha. A gente tem como voltar. Igual dentro da veia da gente também tem essas válvulas assim. Quando essa válvula arrebenta, ela reganha. Aí fica o sangue fica voltando onde incha a perna da pessoa. E lá também tem esse coisinha. Quando ele passa, não volta mais. Ele vai só juntando ali na vesícula seminal. Ela vai enchendo, ela vai criando uma pressão. Daqui a pouco vai te dando uma tensão. E aquela tensão você já está procurando ele. Nessa movimentação aí, o habitante já está ali ou não? Sim, já está ali. A vesícula, esse líquido passa já leva o habitante. O espermatozoide é um habitante. Está tudo misturado. Sim. Eles são um pouquinho ali. Mas aí se o cara não pegar a mulher e fizer outra coisa, aí vai jogar... Não, quando é determinado pela natureza, vai nascer. Sim. Quando é determinado. Agora, quando ela não determina, aí vem o espermatozoide 2. Que é esse sem... não engravida. Aí esse não tem um habitante. Esse procedimento só acontece com aquele que está determinado. Sim, está determinado para nascer. Aí esse daqui não, ele fica só passeando. Aí a pessoa transa, na ejaculação ele desce, mas não vai gerar nada, não vai virar nada. Entendi. Aí ele vai passar por um processo de transformação, mas aí é só as duas energias, não tem um habitante. Aí ela vai voltar de novo para o espaço. Ela está fazendo um ciclo. Sempre assim, nunca para, tudo é umas coisas funcionando assim. Então esse espermatozoide que a natureza determinou vai nascer, aí a natureza determina. Homem. Aí ele vai ser homem. Aí quando encontra o óvulo da mulher, que é produzido pelo ovário, a mulher produz o óvulo a cada 28 dias. Aí esse óvulo vai encontrar o espermatozoide. Aquele espermatozoide que foi determinado para nascer, ele tem força de penetrar dentro do ovo, dentro do óvulo. Aí quando ele penetra dentro do óvulo, aquele óvulo vira um ovo. Vira um ovo. Vira um ovo. Aí fica como um ovo de galinha. E ali está o ovo, ali está o espermatozoide do galo, com o óvulo da galinha. Aí virou um ovo. Se esse ovo demorar, nasce um pinto. Se ele não demorar, você come.
Ei, João, e a ciência não bota o nome de ovo, né? Ela põe um nome que é para dizer que a mulher tem um ovo, né? Sim, chama óvulo, Óvulo. que é produzido no ovário. Aí encontra o espermatozoide, tem força, fica lá dentro, tranquilo, achando que ninguém mexe. Mas aí, a energia racional faz a glândula pineal. A energia eletromagnética que está junto ali faz uma cobertura, que é o cérebro, dando proteção à glândula pineal. Aí depois faz o crânio para proteger o cérebro. E o crânio vai formando espinha. E assim forma um esqueleto humano que é miniatura. Aí depois a coisa vai só crescendo, 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 crescendo. Daqui a pouco o ombro está pequeno. E está crescendo, tem que sair lá dentro. Tem que sair. Saiu, nasceu. Como a criança está lá dentro, a menstruação da mulher está alimentando É o mole. oxigênio, ácido graxo, essas substâncias que a gente tem, ele se liga, a menstruação da mulher, todo mês menstrua, né? Aí quando tem um ovo lá dentro, do outro, aquela menstruação coalha e liga no ovo. Aí começa a passar sangue para dentro. É o alimento daquele feto. Aí tudo que a mãe come, passa, vira, vai pro sangue e vai para ele, vai pro sangue e vai para ele. Aí não desce a menstruação, que está alimentando. E a criança vai crescendo, crescendo, alimentando o sangue da mãe. Aí vai crescendo, crescendo. Aí só que antes formou a própria menstruação, ela coalha, vira um órgão que assim se chama de placenta. Placenta. E aquela placenta forma um cordãozinho. O ovo fica lá dentro, joga a coisa lá dentro. Que é o cordão umbilical. Que é o cordão umbilical. Aí a criança vai crescendo e se alimentando com o ovo da mãe, com o sangue da mãe. Tudo que a mãe come, ela vai comendo também. Aí se a mãe tiver doença, vai passando para ela também. Porque a doença está lá. Assim vai. Agora, a natureza determina. Homem, exemplo. Aí vem aquele que mudava, o mais vírus elétrico. E depois que ele forma o crânio, tudo aí que vai formar os órgãos. Aí na formação dos órgãos, os vírus elétricos começam a produzir mais e destruir os magnéticos. Os magnéticos formam o órgão feminino. E os elétricos formam o órgão masculino. Aí como a natureza determinou para ser homem, vai formar um homem. Agora o formato vai nascer uma criança parecida com os pais. Aí já é outra coisa. Aí também ali está misturando gênero do homem com da mulher, com o pai. Aí essas misturas é tudo da matéria do próprio pessoa. Agora o espermatozoide não, isso já vem determinado pela natureza. A produção dele é energia. Já gênero, cromossoma, tudo isso aí já é a produção da máquina humana. E depois de pronto ela é uma máquina de reprodução. Bom. Depois eu conto. Tá bom. Tá bom. Quando uma pessoa está recebendo transmissão para executar alguma coisa, aí ele recebe outra transmissão. Aí estão querendo saber se é os próprios acompanhantes da pessoa que está transmitindo ou se é como você explicou para o Félix. Como está ali. As informações estão no cérebro, ativado. Se for uma coisa ruim, automaticamente o seu cérebro vai mostrar as consequências. Bom, ruim, amar, doce. Ele vai explicar, o seu cérebro responde. Então o seu cérebro. Só que o seu cérebro é você. Corresponde com você. Então tem essas informações. Agora, você está parado aqui. Tá vindo, o que está vindo na sua mente é uma transmissão de alguém. Visível. Então esse alguém é uma falação.
Está entrando como se fosse, se estivesse pensando. Agora, se bicho nenhum está transmitindo para você, você também não para de pensar. Porque o cérebro é um gravador. Ele vai mostrando o que está gravado. Tá, que de repente você já está pensando, mas não é pensando, está no seu sentimento. As coisas da sua infância, que você já passou. Está rodando no seu cérebro. Então, nunca ninguém fica sem pensar. Está sempre ocupado. Então, João, há um momento que a gente está estudando, que está esse gravador funcionando, sem ser os documentos. Sim, só o cérebro. Porque ele está funcionando, ele não está parado. Ele está funcionando. Agora, você lendo o livro, você tem que ter uma preocupação na leitura. Então, o seu ponto é você vai lendo, procurando ponto e vírgula. Então, a sua preocupação é procurar ponto e vírgula. Aí você vai lendo as palavras que o pai está falando. Você vai entendendo o que ele está falando. Porque você está lendo, mas procurando ponto e vírgula. Você tem que ter uma coisa ali. Se você não tiver, você vai viajar na maionese. Aí o seu sentimento, você está lendo lá, o seu sentimento está lá na banda tocando. Passando as coisas que já passou. Aí daqui a pouco, infância, aí daqui a pouco, mulher, daqui a pouco, não sei o quê. Aí quando você cai na leitura, você leu uma página inteira. Você nem perdeu. Aí você começa tudo de novo, né? Aí é a mesma coisa, começa a mesma coisa. Quando você chega lá embaixo, aí volta de novo. Então você vai para frente. Você está lendo, está desenvolvendo, você não é sozinho, embora você não tenha prestado atenção. Aí o pai vai lá pintar, tema sério, prestar atenção. Então você fica esperto. Vai estar desenvolvendo. Agora, você lê prestando atenção, lógico. Melhor que você vai saber o que está falando e vai sentir as palavras dele. Aí sim, é aquele sentimento racional. Você sentir o que está lendo, racionalmente. Aí sim está surgindo outra vontade, o amadurecimento. O que você está sentindo racionalmente está acumulando, vai dar um amadurecimento do próprio conhecimento. E o resultado, quer dizer, esse amadurecimento vai surgindo, está contribuindo para um resultado que é a vivência antes do 100%. Você tem que é benefício, procurar estudar, com atenção na leitura, você vai ter isso aí. Mesmo que leia bem menos, mesmo que passe menos folha. O livro é para você ler devagar, não é para você ler muito pressa. O livro é para você ler devagar, estudando. Não precisa pressa para terminar o livro. Importante você ler todo dia e vai prestando atenção. Agora, é uma lapidação, porque nós estamos ligados no campo eletromagnético. Então o pensamento não para, por um triz ele pensa em muita coisa. Além de você não pensar em nada, seu cérebro vai mostrando que gravou no sentimento. E o sentimento é o segredo íntimo, do cofre, do magneto, do seu corpo. Esse magneto só grava coisa que não presta. É para lapidar. Porque tudo é para lapidar. Aí vai mostrando aquelas coisas. Aí vai te tirando. Então a pessoa é assim. Nós somos um joguete. Piorou mais porque a natureza parou de alimentar o pensamento. Em 1935 para trás, não. A natureza alimentava o pensamento. Então havia mais equilíbrio nas coisas, havia mais tudo. Porque ela alimentava. Agora ela terminou de alimentar. Aí o ser humano está só sem alimentação. João, tem essa caixa de sentimento que guarda as partes ruins. Tem alguma caixa que guarda a parte boa? Alguma lembrança boa de infância? A lembrança boa, na vida. Só em lembrar. Mas está na mesma caixa de sentimento? Está tudo aí nessa mesma caixa. Bom e ruim, Mesmo que seja uma coisa boa, mas que lapida. É um bom aparente. Você lembrar e ficar com saudade, você já vai lapidar. É um bom aparente. O bom é você nem lembrar. Então, essa seria a chave
da aceleração do nosso desenvolvimento, a neutralidade. Sim. Aí o que é bom? Vamos supor, você vai dormir, você vai deitar. Se você demorar, se você deitar, se você for igual eu, já deito dormindo, beleza. Agora você deita e fica rolando para lá, rolando para cá, não vem, você pega um sonzinho bem baixinho, mas bem baixinho, racional. Ou então outra música que você gosta, Elton John, a música que você gosta, mas bem baixinho, que você divide sua atenção. Escuta a música, pensa alguma coisa que vem, escuta a música, pensa alguma coisa que vem. Aí aqui dali, aquela música vai gravando. De manhã quando você acorda, ele mesmo já está tocando a música, aquela música. Aí você vai repetir sempre a mesma música, sempre a mesma música. Aí você, sempre com aquela mesma música, quando você estiver aqui, não está fazendo nada, não está pensando em nada, está a música rodando. Em vez de ficar sacanagem de bicho, tem que ficar escutando a música. Porque ela gravou no seu gravador. A cultura racional está em muitas etapas, né? Como? A cultura racional nos estudantes. Então, já houve a época que a gente esperava que o seu Manuel ia fazer a apoteose bíblica, depois ele transformou. Aí depois veio a prova que a cultura racional é uma realidade, você é uma prova disso pra gente. E agora, depois veio a da expectativa de todo mundo, daquela esperança de 17 dias de se ligar. Aí hoje eu sei que as coisas mudaram. Então, todo mundo que eu estou conversando está querendo aprender a viver melhor na matéria para passar de uma maneira mais suave para poder esperar as coisas acontecerem. Então, eu queria saber com você já adiantou para a gente que uma vez é o suficiente para a pessoa ter o seu raciocínio desenvolvido. Aí ela passa a viver uma experiência de estar com o raciocínio desenvolvido sem estar ligada. Não é isso? Isso. Então, o que eu posso esperar da leitura racional? O que eu posso fazer do conhecimento? Assim, a leitura hoje é o quê? Para me fortificar, para que eu possa aguentar as investidas do magnético. Então a leitura ela é só para me desmagnetizar. A leitura final hoje está seguindo para quê para a gente? Sim, é reforçar. Reforçando a sua segurança e a sua garantia no mundo racional. Reforço, tá? E ao mesmo tempo se ocupando os dizeres irracionais, com que ele está explicando. E ao mesmo tempo, você ouvir a música racional, que são as mensagens racionais, já é um calmante, né, para nosso corpo. Então é para aguentar a vida. Sim, porque senão você fica pensando em olhar a matéria, aí você fica envolvido com a matéria, daqui a pouco você está com pena de quem está sofrendo. Daqui a pouco você não. Aí a natureza revolta, porque você está com pena do que ela está fazendo. Cada um tem aquilo que fez por onde merecer. Então o estudante consciente é outra coisa. Ele é neutro, João? É. Ele quer ser neutro a todas essas coisas? Sim, porque você é consciente. Então, Não liga com nada, nem. a palavra neutralidade seria a grande palavra assim, para um Racional. estudante. Você tem aquela garantia, aquela segurança, que ninguém que sair daqui vai voltar para o seu conteúdo. Vai voltar. Então só isso aí já é uma grande coisa. Você não vai descer de classe. Porque você já leu 1000 vezes. E cada vez que você relê, mais um ponto de afirmação. Mais alimento racional que a gente vai ter. Mais se ocupando racionalmente. E mais assistindo pelo mundo racional. Quanto mais ler, melhor. Você está sendo assistido pelo mundo racional. Não olhando, observando, o mundo racional está te olhando. Vai te dar a proteção. Tem a garantia de voltar para o mundo racional. Você está com tudo. Agora você só leu 1000 vezes e do avô, não quer mais ler. Agora você vai envolver cada vez mais com a matéria. Vai enfraquecendo. Sim. Mesmo que você tenha a volta garantida, você vai se envolver com coisas. Daqui a pouco uma briga, daqui a pouco estão contra você, daqui a pouco você está fazendo uma contra-propaganda, porque você já leu esse livro, está sempre no meio aí, mas não está batendo, mas está sempre no meio, racional e só praticando coisa ruim.
Aí é mal visto, fazendo uma contra-propaganda. Essa linha dos 1000 livros, ele desenvolve o raciocínio 100%, aí ele transformou amanhã. Ele desenvolveu 100% ou o racional superior completou para ele voltar? 100%. Se você ler os 1000 livros sem falhar nem aqui, você desenvolveu 100%. Então ele está prontinho. É como você fez um exame, um concurso, passou com nota boa. Você está só aguardando você chamar. Então você está garantido. O racional não precisa nem meter a mão. Certa. Não é? Passa 5 anos e se perdeu agora. Mas ele está desmaterializado completamente? Ou ele está só pronto? Não, ele está ainda na sua cabeça. Você está construindo, o raciocínio está desenvolvido. Mas está preso lá Está dentro. esperando a mesma Alargado. a mesma ansiedade que você está de ver o raciocínio funcionando, o habitante também. Quando ele começar a funcionar, ele pula fora, pronto. Aí ele toma automaticamente a forma corpórea, que é a forma legítima dele, que agradece, sai cantando pneu. Ele só sai de duas maneiras. Ou as coisas acontecem, ele se liga para ir embora, ou ele transforma antes do tempo e ele também vai embora. Então é tudo, E é pronto. então é tudo bem mais simples do que tudo que foi falado até hoje pelos pensadores. Aí agora, como ele não está em funcionamento, mas a gente ainda continua ligado no pensamento. A casa do fluido eletromagnético é escancarada. Pegando, captando tudo que é coisa. Essa parte, por exemplo, da neutralidade, às vezes a gente pode confundir. Neutralidade, por exemplo, você tem um centro de equilíbrio próprio. Então, por exemplo, a gente, no mundo hoje, a gente está muito ligado ao magnético, ou muito ligado ao elétrico, ou aos dois ao mesmo tempo. Quando a gente começa a entender a cultura racional, a gente começa, vamos pensar, a estudiar sobre aqueles assuntos, mas não pode deixar de, não tem como fazer parte sem participar das coisas da matéria. É o que você sempre nos dá o exemplo, ajudando todos os pontos de vista daquilo que você for. Certo? Então essa neutralidade não tira a responsabilidade de cada um. Porque às vezes fala, não, isso é coisa não, até isso não se perde, mas é que é. Às vezes dá para fazer alguma coisa sem sofrer por aquela coisa. Você vai ver, você vai ter uma visão de cima para baixo. Sua visão de cima para baixo é diferente daquela de baixo para cima. Certo? Você tendo com conhecimento nacional. Você tem que entender, cada um tem aquilo que esse coroa não merece. Você vai entender até onde você pode ir. Só aquele trabalho. Então, pronto, porque se eu for, a natureza está olhando. Aí você vai já querer. Aí ela pode dar um chega para lá em você, porque a natureza pode. Ele que você está com a sua sensibilidade. Então tem, por exemplo, a neutralidade é a imparcialidade do sofrimento. Sim, aí eu mostrando as coisas. Porque no dia que você enxergar tudo, você vai ver o que a gente está seguindo. Aí você passa a acreditar porque você está vendo o mundo invisível. E as ideias que o povo vai dando. Só que você vendo já muda de figura do que você já está vendo. Aí você já não vai mais atrás dessas ideias porque você sabe o que é. É sua, você fica assim. Aí você começa a ter aquela paz interior. Essa aí que é a neutralidade. Então, antes de começar, você tem aquela paz. Só que você está confundindo paz e solidão. Você está confundindo. Você está tendo paz, você está confundindo com solidão. Aí o bicho na mim, você não sola, todo mundo está com mulher e você sola. Aí você arranja uma mulher e só briga. A mesma coisa a mulher. A mulher está tranquila, está tendo aquela paz, mas o bicho fica transmitindo para arranjar um cara. Aí o cara vai lá só na vida da mulher. Porque já é diferente, são dois polos diferentes. Então você tem que estar na mesma sintonia. Então se está na mesma sintonia, tem que estar tudo com ele na mão. Para poder haver aquela sintonia, haver aqueles momentos
de satisfação alegre, feliz e contente. É diferente. Você está alegre, mas você vai atrás de uma pessoa que não está na sua mesma sintonia. Aí cada vez se complica. Você podia evitar isso. Evita isso. Então, em suma, é o seguinte, hoje a gente está ligado no elétrico, no magnético ou na energia racional, na energia racional. E o único jeito de se ligar à energia racional que neutraliza a gente fazer mais coisas é mesmo a leitura. Você ligar na leitura, todo dia você liga, procurando concentrar na leitura. A leitura é da nossa origem. A origem tem todos os recursos completos, preciso e necessário, e dá condições para nós. É a origem. Agora, é a leitura alimenta o desenvolvimento do raciocínio. O raciocínio está pronto, você já leu o livro, mas está sempre tendo aquele ponto de confirmação. Esse alimento também é uma espécie de defesa, por exemplo, às vezes a gente vai fazer um trajeto, a gente está protegido pela leitura, pela Em qualquer lugar que você tiver, tem a proteção. O pensamento, a gente sabe que eu tenho que aprender, não sabe nada, eu tenho que aprender para saber. Verdade? Por que uma criança nasce com 2 anos, começa a aprender a falar, ele pega um jornal e lê corretamente? Ele não aprendeu, não? 2 anos? Não, tem aquelas crianças especiais, tudo feito pelo eletromagnético. Criança especial, que já sabe ler sem nem ir para a escola. Mas ele não desenvolveu o pensamento. Nós somos um pensador. O que é o pensamento? O pensamento é a casa do fluido eletromagnético. Esse é o pensamento. Aonde recebe a transmissão, esse é o pensamento. Esse pensamento funciona com o quê? Com energia eletromagnética, funciona com os fluidos eletromagnéticos, funciona com a falação dos bichos. Então nós temos o pensamento. O pensamento é a casa do fluido. A natureza fez o pensamento, que é a casa do fluido. Mas esse pensamento funciona com as outras dimensões. A criança nasce com aquele pensamento, quer dizer, com a casa do fluido recebendo. Aí vem um bicho, a criança nunca foi para a escola, aí o bicho fica, a criança olha para cá, nunca aprendeu a ler, mas o bicho sabe. Aí o bicho começa a ler falando. E a criança fala o que está escutando. Paciência, mistério. E para a criança, nem ela sabe o que está assim. É diferente daquela criança que nasce, o pensamento, vai aprender tudo, rapidão, quer dizer, fazendo as coisas natural. Até chegar a uma certa idade, começa a ter entendimento das coisas. É diferente. Vejo quando aparece um meio especial. Serve para a ciência lapidar. Serve para a ciência mostrar, a natureza mostrar que quem manda é ela. Não a ciência, porque a ciência acha que manda em tudo. E a natureza vai mostrando ao contrário. Mostra a coisa certa e mostra a coisa ao contrário. Então isso aí é coisa da natureza. Então seria assim, essa criança que nasce com 3 vezes já está corretamente, aqui não está armazenada Não, está é um bicho metido a intelectual falando. E a criança está escutando e vai falando o que está escutando. Mas a sua visão, ele não está vendo ninguém, é uma criança especial, inteligentíssima. Isso é coisa da natureza. A criança já nasce lendo sem nunca aprender. Então, como ele é criança, não é acompanhante dele. Não é porque para acompanhar aquela criança tem que ser um bicho pequenininho. Vai começar a acompanhar. Mas aí já é um caso especial. Ele já vem de propósito para fazer isso. Autorizado pela natureza. Autorizado pela natureza. A natureza é só não mexer. Ela não mexendo, ele fica. Continua. Agora, se ele levar uma cipuada, ele Sai fora. fica. Aí de repente o cara fica burro. Mas outra coisa, eu observava muito que, principalmente em época de festa, mesmo fora de festa, tinha muitas flores. A flor para tudo que é canto. Lá perto de São Manuel, tá no pavilhão lá, tudo é flor.
palma. Por que flor? Nós sabemos que a flor era para enfeitar, é de consternação, né? Se é para enfeitar, tudo, dedo de defunto até o aniversário, casamento, e sabemos que elas também transmitem música na aniversário, intuição na aniversário, por exemplo. Além disso, pelo fato de São Manuel ter sempre muitas flores, me chamou a atenção. Será que teve uma coisa especial ainda que ele não sabe? Ah, São Manuel respeitava tudo. Se chegava uma pessoa, dava um pouquinho de flor para ele recebia. Mesmo sabendo que a flor é. Mas recebia, é uma vida. Está lapidando naquele jeito como flor. Mas ele recebia e já botava tudo. Como o ser humano faz os altares, ele recebia, porque a boa intenção da pessoa, vou dar essa flor, o São Manuel é Deus. Tá bom? Dá para o São Manuel. Aí dava para o São Manuel colocar aqui, mandava colocar água, do mesmo jeito que o ser humano cuida. Tá? Quer dizer, respeitando tudo. Mas eles sabendo que ali não vai virar nada. É só uma coisa representativa, Só respeito. Aí você entendendo, você vai colocando essas coisas. Isso aí é quando isso quer, para quem não se conhece. Chega o dia dos namorados, aí você está você está agindo como se não tivesse se conhecendo. Mas para aquele negócio do romantismo, é besteira. Você pode fazer tudo isso aí sem pensar nisso aí. Sem gastar. Sem despesa. Para engarrar disso, gente, só leitura. Então, aí a mulher está agarrada nessas coisas, ainda gosta dessas coisas. E você já não gosta, já fica imagina assim. Mas mesmo assim você tem que respeitar. O que interessa para você é a união. A beleza que é a união, que é briga. Isso é que interessa. Então a flor, ela representa isso. Aí você vai coisando. Só que a flor não é vida, a flor está se lapidando. Você pega uma flor, põe no vaso, ela está lapidando, porque ela está limitada só naquele trocinho ali. Ela vai murchar e vai morrer. Aí você, não, vou cuidar da natureza. Você não vai cuidar da natureza, você está lapidando a flor. Tem um estudante lá de São Luís, lá do Maranhão, que ele está falando, com referência, que fala no próprio fundamento da cultura racional, do campo biomagnético. A alteração desse campo biomagnético é que provoca em nós todas as doenças. Então ele quer saber o que é esse campo biomagnético e como é feita essa alteração desse campo. Então, como são 7 partes, 3 em cima e 4 no chão, 3 em cima, sol, lua e estrela, 4 no chão, água, terra, animais e vegetais, então essas 7 partes formam um conjunto. Aí um fica atraído um para o outro. Formou um campo bioeletromagnético. E esse campo, qualquer mudança que fizer, que não para, causa doença nas pessoas. Porque nós já estamos ligados a ela. Queira ou não, se está ligado ao campo biomagnético. Todo mundo. Isso aí não é a gravidade magnética, não é isso não. É um campo que formou, porque é um astro atraído pelo outro. Houve aí um atraimento, todo mundo atraindo um pelo outro. Aí formou um campo. Esse campo, modificando, causa doença. No nosso corpo. Aí a alteração do campo do corpo. Do campo do corpo. Não, do campo. A alteração do campo. O resultado do campo. Vamos supor, ele está aqui, vamos supor que ele faz isso. Mudou. No que ele fez isso, empurrou essa onda. Sim. Essa onda vai te empurrar para lá. Vai atingir algum órgão fraco seu. Você vai sentir dor. Uma dor que eu sinto de vez em quando. Mas você só sente quando há mudança no campo. Esse campo. Esse aí gera doença nas pessoas. Aí você lendo e relendo todos os dias, você está fazendo um tratamento energético. O tratamento energético é afastando essas influências. Isso tem certas doenças que você vai melhorar só na leitura. E por que bio? Porque é doença. É o elemento magnético.
é um campo eletromagnético, são dois Dois campos. campos, sei, entendi. Aí vira um. Isso. Juntou dois, virou um. Ele virou um terceiro. Esse terceiro, ele está ali, ligado a todo mundo. Se houver uma mudança, Dança nele, há uma alteração. é com você, está tudo bem aqui, o sol, tá, de repente, chuva. Você toma banho na chuva não tem nada, mas tem outros que tomar banho na chuva tem uma dica lascada.